nossa live hoje com uma convidada super especial, professora doutora Lívia Valentim. Nós vamos falar sobre a síndrome pós-Covid. É necessário reabilitação cognitiva? Quais são as sequelas? Quais são os sinais, os sintomas da síndrome pós-Covid? Então, pessoal, manda essa live para todos os colegas psicólogos, neuropsicólogos, né, médicos, professores. Aqui, ó, manda essa live, porque esse assunto é mega atual e necessário. A gente precisa entender, né? Porque muito se fala das sequelas, né, em termos físicos, na verdade, tipo falta de ar, as sequelas que são mais fáceis de se observar, vamos dizer assim. E as sequelas cognitivas, será que fica? Será que tem? É isso que eu vou conversar com a professora doutora Lívia Valentim, uma querida, minha amiga, para ela nos contar sobre se há necessidade ou não de reabilitação, se tem sequelas ou não. A Lívia, né, ela está fazendo pesquisas, né? A própria Organização Mundial da Saúde está querendo saber sobre as pesquisas dela. Olha só, é isso que a Organização Mundial da Saúde espera dela também, né? Entender dela e da equipe, né? Entender quais são as sequelas cognitivas e se é possível reabilitar ou não. A professora doutora Lívia Valentim, ela é médica, neuropsicóloga, professora da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora em disfunção cognitiva no INCOR e também no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, aqui da USP. Pesquisadora responsável pelo projeto sobre síndrome pós-Covid no INCOR e na OMS, Organização Mundial da Saúde. E, inclusive, eu acho ela muito chique, ela tem um pós-doutorado em Harvard. Olha só que chique essa mulher! Ai, eu tô morrendo de rir do jeito que você tá me apresentando. Não, você é muito Tudo chique. bem, Mi? Tudo Tá bem, bom. querida. Lógico, uma mega profissional, mega pesquisadora, tem que falar assim: oi, meu nome é Miriam, sou amiga da Lívia, ela fez pós-doc em Harvard e a OMS quer saber as pesquisas dela. É assim que... Pronto, é assim mesmo que tem que ser. Ué, você não é minha amiga? É. Certo? Então, é por aí. Pronto. ai, que bacana. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Um assunto super atual, mega importante. Nossa! Verdade. Verdade. A maioria das pessoas que me seguem são psicólogos, educadores. Então, eu quis te convidar porque a gente precisa saber, porque é diretamente o que chega até nós, né? E a gente precisa entender. Um ano e meio, né? É um ano e meio. Já vamos quase para 2, né? Isso que é triste. Eu tô perdida nas contas. Todo mundo acabou se perdendo ao mesmo, né? Porque há tanto tempo estamos em pandemia e cada vez mais vai mudando, vai, né? Cepas novas e fecha tudo, abre tudo, que aí a gente acaba perdendo realmente as contas de quanto tempo estamos em casa. Né? Exatamente, exato. E haja saúde emocional para lidar com isso tudo e muita reabilitação, né? Concordo plenamente, né? Vamos lá. Queria saber, explica um pouquinho pra gente, existe o que seria a síndrome pós-Covid, quais são os sinais, quais são os sintomas, o que a gente precisa estar atento? Perfeito. A síndrome pós-Covid, Mi, que já que você começou a me apresentar, na verdade, esse termo foi cunhado por mim, né? Pois é. Então, ainda... Eu tinha que saber isso antes para te apresentar, porque é tipo a Lívia, médica. Vamos lá. Aí, porque assim, lá fora ainda não existe esse termo, tá? Então, para que a gente fique bem ciente que vocês não vão encontrar artigos científicos, síndrome pós-Covid. Não.
A gente encontra sequelas após Covid-19, consequências da Covid-19, mas síndrome pós-Covid foi um termo cunhado pela Lívia e que foi instituído aqui no Brasil. E aí, como é que a Lívia colocou, e por que a Lívia colocou síndrome, né? Todo mundo sabe, ou pelo menos uma grande parte de nós, sabe que síndrome é um conjunto de sinais, tá? E sintomas. Pós-Covid, assim que nós nos recuperamos da Covid, quem pega Covid, acaba ficando com um monte de sintoma, um monte de sinal. Como se a sequela, né, deixada pela Covid, ela perdura. Ainda a gente não sabe nem ao certo quanto tempo isso vai perdurar. E aí, por que eu chamo de síndrome? Essa sequela é física, neurológica. Depois eu distingo o que é o neurológico, porque você vai falar, ué, é físico também. Não. Então, físico, neurológico, clínico, né? Psicológico, emocional, social. Então, existem tantas sequelas que aí eu achei por bem juntar tudo num pacote e falar assim, ficamos com uma síndrome pós-Covid. Cada paciente, cada ser humano pode levar algum tipo de sequela maior. Então, tem gente que teve uma síndrome pós-Covid mais específica fisicamente, mais psicologicamente, mais afetado emocionalmente e assim por diante, né? A minha pesquisa, né, que está sim já requisitada, então eu já faço parte, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu já faço parte da Organização Mundial da Saúde. Eu escrevi o CID-11 junto com os colegas, né? Alguns colegas. Então, assim, inclusive problemas de aprendizagem, qual é a diferença de problemas de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, nós definimos no CID-11, porque no CID-10 tinha algumas contrariedades entre um capítulo e outro. Então, assim, por eu já fazer parte da OMS, colaborando com a escrita dessa classificação de doenças mentais, durante uma dessas nossas reuniões, eu cheguei a falar que a Covid, obviamente, ia deixar sequelas. E quais delas? Cognitivas, porque eu sou neuropsicóloga, o meu foco é sequela cognitiva, disfunção cognitiva. E aí que sim, a OMS falou assim, Lívia, realmente faça um trabalho, volte-se à pesquisa para pós-Covid, né? Por quê? Não que não estivéssemos interessados, eu quero dizer, eu e minha equipe toda, estivéssemos interessados na Covid. Mas é que todo mundo, todos os pesquisadores do mundo mesmo, né, estavam voltados, isso não é maneira de falar, estavam voltados a pesquisas sobre tem ou não tem tratamento preventivo? Tem ou não tem eficácia medicamentosa? Tem ou não tem pesquisas para vacinas? Quais vacinas? Né? Então, nós deixamos para que esses outros pesquisadores maravilhosos se debruçassem a essas pesquisas. E nós, como únicos pesquisadores, então eu sou a única pesquisadora na época, né? Literalmente, fui a primeira pesquisadora a investigar disfunção cognitiva no mundo. Então, por quê? Porque ninguém queria descobrir, ninguém queria investigar na fase pós-Covid. Entendi. Né? Então, e aí sim, a OMS falou, olha, isso é crucial, né? Não podemos deixar passar. E foi realmente, entendam, não foi uma brincadeira, porque não era uma piada. Foi uma brincadeirinha, no sentido de, nossa, o que vai ter de sequelado? Foi essa minha expressão. Vai faltar oxigênio. Vai ter uma dessaturação.
cérebro mal oxigenado, com uma circulação sanguínea rarefeita, disfunção cognitiva. Então, essa foi a primeira hipótese levantada. Sim, é uma hipótese que faz todo sentido. É meio que tipo assim. É lógico, né, Mi? É Lógico. lógico. Não precisava pensar muito, não, né? Não precisava pensar muito. Mas depois, infelizmente, digo com muito pesar, infelizmente, esta não é a única forma de disfunção cognitiva causada pela Covid. Então, não é por vias aéreas, a invasão no sistema nervoso central não se faz apenas pela dessaturação de oxigênio. O coronavírus invade o cérebro, né? Atravessa camadas muito profundas do cérebro, atravessa glia, atravessa neurônio. Ele faz um estrago muito grande. Muito grande. E quais são, assim, os sintomas e sinais que a gente pode observar, assim, que você acha mais importante? Cognitivos são a perda da função visoperceptiva. O que é isso? A pessoa se perde no tempo e no espaço. Ela não consegue se organizar de forma clara. Dar exemplos grosseiros. Nossa, Li, pega para mim a borracha. Eu olho a minha escrivaninha, a borracha está na minha frente. Mi, onde você pôs a borracha? Lívia, tá aí. Mi, não, acho que a borracha não. Ó, tô vendo caderno, garrafa d'água, copo d'água. A borracha eu não enxergo. Isso é clássico. É clássico. Não foram 2, não foram 3, foram mais de 800 pacientes avaliados no INCOR, por nossa equipe, que apresentaram disfunção visoperceptiva. E assim, eles não enxergam o mundo do jeito que eles enxergavam antes. Então, eles têm disfunção visoperceptiva, visoconstrutiva, perda da memória. Então, isso é bem significativo, principalmente para parte acadêmica. Então, eles têm uma dificuldade maior de apreensão de conteúdo. Eu estou com muito pacientinho vindo ao consultório porque não consegue mais apreender de forma clara como apreendia o conteúdo anteriormente. E não tinha dificuldade de aprendizado. Então, entenda, não é transtorno de aprendizado, não é déficit de aprendizado, é dificuldade de aprendizado. Então, a Covid agora deixou a pessoa com dificuldade. E não tem nada a ver com aulas online, não tem nada a ver com aula presencial, nada a ver. É assim, eu olho, eu ouço meu professor. Eu não consigo planejar, organizar o meu pensamento, buscar estratégias para assimilar o conteúdo e entender a matéria. Então, eu estou... assim, sabe quando você começa a ficar em desespero? Socorro! É socorro, é socorro. Então, nós temos que conseguir ensinar essas pessoas novamente a pensar, buscar estratégias, solucionar problemas dos mais simples aos mais complexos, memorizar coisas pontuais. Então, a memória de longo prazo só é perdida em pessoas que já tinham histórico de problemas comórbidos, né? Como é que a gente chama? Problemas familiares, de degeneração. Isso, por exemplo, demências, hipertensão, diabetes. Essas pessoas, então, elas deflagram e começam a iniciar um processo piorado na memória de longo prazo. Então, quando você fala assim, nossa, pera, a Maria nunca teve problema de memória, pegou Covid,
E agora ela começou a apresentar problema de memória de longo prazo. Você vai perguntar para Maria, mas você tem alguém na família que teve demência? Ah, eu tenho. Minha avó teve Alzheimer, minha mãe, meu pai teve Parkinson. Então, é fatal. Eles Então, começam antes. é como se despertasse aquilo que já estava lá, Isso, catalisasse algo que está lá no nosso DNA isso. que está presente. Genética, isso, DNA. Você usou o termo certinho. Geneticamente estava lá guardadinho, encapsulado. Que A se não Covid foi tivesse lá. Covid, se não tivesse Covid, talvez fosse Provavelmente, da vida sem despertar, a Covid foi lá e é, despertou. provavelmente não teria começado a doença. Tem uma pergunta aqui ela está dizendo, Bad Paul. Ela diz assim: estou sentindo dificuldade com a lateralidade. Às vezes acho que vou bater o carro dirigindo ao passar pelos outros. Aqui em casa tivemos todos Covid e o meu foi mais grave. É horrível. Isso seria, então. É aviso percepção, é aviso construção que eu falei. Do eu olho e não vejo. Tá. É bem essa função que eu falei. Tá. A Catarina, ela está pedindo para você explicar um pouquinho a visoconstrução. Tá, então, a visoconstrução, que é essa moça que acabou de falar, né? Que ela tem medo de bater o carro, que ela perde a lateralidade, é essa condição de visoconstruir o espaço, o ambiente. Então, eu até olho, eu até sei como realizar a atividade. Começo a perder a condição de. Então, eu sabia dirigir, não consigo mais. Não tenho mais aquela destreza de fazer as coisas da maneira que eu conseguia antes. Então, eu preciso utilizar o espaço, o tempo e a ação ao mesmo tempo. Então, vou explicar. A pessoa conseguia andar de bicicleta muito bem. Eu tenho pacientes que não conseguem mais andar de bicicleta. Isso é uma disfunção visoconstrutiva. Perdem o equilíbrio. Caem que nem batata, saco de batata, né? Vão atravessar o corredor, talvez seja o caso dessa moça, e batem no batente da porta. E ela tá vendo a porta. Ela sabe a dimensão do espaço que ela pode passar. Aí as pessoas falam assim, ai, nossa, eu acabei ficando meio estabanada. Uhum, sim. Na verdade, não está estabanada. Você está visoconstrutivamente deficitária. Né? E essa síndrome, ela atinge a todos, mesmo os assintomáticos ou os mais graves? Assintomático, leve, moderado, grave. Então, nós fizemos a pesquisa muito bem pensada, até para provar, né, que quem passou ileso sofreu sequela. Então, nós temos, dentro do nosso estudo, professores, doutores dentro da nossa universidade, que só perceberam que tiveram Covid porque entraram até numa brincadeira, isso não foi mas eu vou contar um caso, né? Esse colega nosso, o professor, doutor lá da USP, ele começou a ter muita falha na memória. E aí, a esposa dele falou assim, olha, se eu fosse você, eu ia para o estudo da Lívia, porque você está ficando muito lelé da cuca. Essa foi a expressão da esposa. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não posso entrar no estudo da Lívia, porque o estudo da Lívia é só para quem teve Covid. Ela olhou para ele e falou assim, você sabe se você não teve, por isso você está ficando assim totalmente esquecido? Ele ficou incomodado com aquilo e foi fazer o teste. E ele teve Covid. E ele falou assim, eu não tive
Nada. Eu não tive uma febre, eu não tive uma coriza, eu não tive uma diarreia, eu não tive nada, absolutamente nada. Eu tive Perdeu o Covid. paladar, não perdeu Nada, nada. nada, 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 absolutamente nada. Aliás, depois ele foi para terapia ainda porque ele se sentiu culpado, porque ele falou assim, imagina quantos eu não contaminei. Porque ele passou ileso pela Covid. Ileso, vírgula. Por Sim. quê? Porque depois ele começou a apresentar muito problema de memória. Então ele foi literalmente assintomático na fase crítica e a Covid deixou sequelas cognitivas. Meu Deus. E assim, é possível a gente reabilitar? O pessoal está aqui já perguntando o que fazer. Ah, muitas pessoas aqui, teve uma pessoa que disse assim que também percebe esse déficit na memória. Não consigo nem ler um parágrafo e entender, um caos. Ai, é duro. É duro, é duro. Então, o melhor a se fazer, Mi, é a reabilitação cognitiva, tá? O que é uma reabilitação cognitiva? São exercícios muito bem aplicados, bem estudados por um profissional que se chama neuropsicólogo, que vai estimular adequadamente cada função. Não é qualquer jogo, não é qualquer brincadeira, não é qualquer estímulo. Isso é bem pontual, tá? Mas, puxa, eu não tenho recurso de ir a um neuropsicólogo, eu não tenho recurso, inclusive financeiro, né? Como é que eu faço? Então, vamos tentar fazer uma reabilitação ecológica, que é o termo correto. O que é uma reabilitação cognitiva ecológica? Eu vou fazer jogos, né? Que podem ser jogos de computador, que podem ser. Eu vou falar, eu não estou fazendo propaganda, não, tá? Mas é que eu só sei o nome dele. Joguinhos básicos, por exemplo, Candy Crush, Uno, aquele Pokémon Go. Sabe aquele Pokémon que você baixa no celular? Tá. Que não é para ficar lutando, não é? Calma lá, tá? Aliás, se você quiser lutar, pode lutar. É que, né, não é esse o intuito. O intuito é ficar caçando os bichinhos e vendo qual é a maior pontuação de cada bichinho. Ah, então despreza esse bichinho, deixa só este bichinho. Ou quantos bichinhos eu tenho que acumular para evoluir um tal dos bichinhos lá, né? Isto é função executiva pura. É busca de estratégia, planejamento e a solução do seu problema. É grátis e você vai se reabilitar, tá? Uno, outra função extremamente muito bem estimulada, que é a viso-percepção, viso-construção, memória operatória, né? E linguagem implícita, que você não precisa ir para o seu neuropsicólogo. Jogo de dominó, desde que você siga à risca a regra. Dominó não é tão simples, porque exige uma condição de saber, pera, quantos números 6 cabem num jogo de dominó? Se tem 3 números 6 lá embaixo na mesa, será que eu tenho, né? Se eu já tenho 2 na minha mão, tem 3 na mesa, o outro tem quantos números 6? Tem quantas peças para comprar? Isso é dificílimo, né? Sim. Por isso que às vezes a gente pede para jogar com o neuropsicólogo. Entendeu? Mas não tem condições, nem virtual, porque até vou dar um curso, né, de reabilitação cognitiva pós-Covid para fazerem as estimulações online. Por quê? Porque estamos em pandemia, quanto mais isolados, melhor. E ensinar essa turma toda, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, neuropsicólogo, a reabilitar esses pacientes
virtualmente, né? Mas tem que saber aplicar, tem que saber o que está estimulando. Não é estimular por estimular. Ou utilizar dessas baterias ecológicas, tá? Detalhe, teve alguém aí que falou, não consigo ler um parágrafo e apreender o conteúdo. E fique claro, a neuropsicologia não trabalha com a demanda do paciente vinda para nós, assim, olha, eu não consigo ler, eu não vou trabalhar a leitura. Isso é claro, né? E que muitas vezes as pessoas ficam confusas. Ué, mas eu falei que eu estava com problema de linguagem, a senhora não vai ficar mandando eu ler? De jeito nenhum. Eu vou trabalhar a sua função cognitiva num lobo específico, né? Seja frontal, parietal, occipital, temporal, que vai fazer com que você seja estimulado especificamente naquele lobo, naquela área, e que depois de estimulado você vai ler, aprender conteúdo, ter fluência verbal, fonológica, semântica e assim por diante. Entendeu? Sim. Tem uma pergunta aqui, até quando podemos ter essas sequelas? Então, esse é o mais grave, né? Quanto mais rápido você buscar a reabilitação, é o que nós estamos vendo no nosso estudo, quanto mais rápido buscar a reabilitação, mais rápida a sua recuperação. Quanto mais tardio o seu interesse em buscar a reabilitação, mais difícil é de recobrar a sua cognição. E estamos vendo que pessoas que foram muito afetadas cognitivamente estão ainda com dificuldades na reabilitação. O que eu quero dizer com isso? Peguei pacientes o ano passado, lá no estudo, ainda estão em reabilitação e não se recuperaram totalmente. Então, falar... Sim, mas aí, Mi, é por um outro método, né? Que é o Mental Plus, que é um jogo digital, ele é específico para a reabilitação. Então, foge um pouco, né, daquilo tudo que a gente vê. Porque é um jogo muito específico para a reabilitação cognitiva, né? Então, sim, lá no INCOR, a reabilitação é nítida, né? A reabilitação é nítida. Tá? E tem assim... Você já meio que respondeu. Quando que a gente tem que procurar ajuda? Tipo, tem que perceber... Ou, tipo, peguei, tive contato com alguém. Quando que a gente procura ajuda? Isso. Bom, muitas das pessoas não buscam ajuda porque se pensam, né? Se pensam. Essa expressão está correta, tá? Se imaginam preservados. Mas é um ledo engano. Por quê? Não, eu tô bem. Isso é um esquecimentinho. Não, eu apenas troquei a palavra. Não sei quantos de vocês que estão nos ouvindo acabam esquecendo o nome de coisa. Eu queria falar, como é que chama isso? Nossa, e, por exemplo, né? Mi, tira essa mão da boca. Já rolou uma identificação aqui. Já rolou uma identificação aqui. Ai, meu Deus. Eu não tive Covid, agora já vou rastrear. Já fiz uns 3 testes. Porque vai ver. Vai ver. Eu já peguei 40 Covids, né? Toda hora que eu desconfio, eu faço o teste. A farmácia está lucrando comigo. Mas eu já gastei milhões. Eu também nunca peguei Covid, graças a Deus. Mas eu também. Eu já deixei na farmácia, olha... quase que eu vou fazer patrocínio, né? Vou aparecer menina propaganda do teste. Bom, então assim, sabe quando você fala assim, pega e você fala assim, o óculos? Isso, o óculos. Esquece. Ou quer falar uma palavra e troca, mas troca com uma facilidade. Por exemplo, virou piada lá no INCOR, né? Quidilificador. Liquidificador. A pessoa fala, mas com uma desenvoltura, quidilificador. Vassoura, savoura. O que tem de dona de casa falando savoura, nós vamos nomear agora
a vassoura de nome diferente. Entendeu? Porque começou a apresentar esse tipo de disfunção que é específico da Covid, né? E aí, coisas muito mais graves mesmo. Então, começou a apresentar isso. Puxa, isso chama afasia, anomia, né? Tô tendo essa perda de memória, essa dificuldade de nomear coisas. Busca um colega, vai buscar um neuropsicólogo, vai buscar ajuda, né? Não deixa para depois. Não vai achando que é uma estafa, né? Estafa, eu não vou falar, eu só vou falar agora, só para vocês identificarem, porque isso é redundância, a gente não pode usar, né? Não vai achando que é uma estafa porque é física ou um estresse porque é mental. Então, aprenderam, né? Estresse, você nunca mais vai usar estresse mental, estafa física. Isso é redundante, né? Então, assim, eu tô com estresse, por isso eu estou esquecendo o nome das coisas. Eu estou com estafa, por isso eu tô, sei lá, com cansaço físico. Não. Falta de ar pós-Covid é sequela cognitiva também. Acredite se quiser, eu parei de respirar. Isso vai me dificultar mentalmente. Sonolência. Tem gente que está dormindo em pé durante o dia. Tem gente que não dorme durante a noite. Está virando, né, bebê. Trocou a noite pelo dia. Tem uma pessoa que está dizendo mesmo que ela já tinha insônia e a insônia piorou. Isso. A insônia piorou. Tem uma pergunta aqui: um psicólogo, psicopedagogo pode fazer reabilitação? Desde que faça um curso e saiba, tá? É aquilo que eu disse. Tem que saber exatamente como reabilitar. Por quê? Entendam a gravidade. Sem querer falar que, olha, é tudo para nossa sardinha. Não, pelo contrário. Vocês sabem muito bem que eu dou um curso específico de reabilitação cognitiva aberta, inclusive, não é nem para pedagogo, psicólogo, neuropsicólogo, é para qualquer área. Eu tenho arquitetos, eu tenho advogados no meu curso, né? O que eu quero dizer é que, assim, a gente tem que saber qual área foi afetada, qual lobo foi afetado e como estimular especificamente, com que estímulo. Quando eu falo com que estímulo que jogo, exercício serve para aquilo. É sério. A mesma coisa, gente, quando a gente fala de estimulação neuropsicológica ou estimulação cognitiva, entendam a gravidade de um erro na estimulação. E como eu sou anestesiologista, eu vou falar para vocês entenderem. É a mesma coisa de você usar um anestésico como um beta-bloqueador, por exemplo. Né? Eu vou dar um sedativo achando que o paciente vai ser anestesiado. Sabe o que acontece? O erro é tão grande que o paciente só fica paralisado. Ele só não pode se mexer. Entenderam a gravidade? Você está lá? O cirurgião está cortando o paciente não pode se mexer. A dor é intensa. A neuropsicologia mal aplicada ou a reabilitação mal feita, o dano no cérebro é terrível. Então precisa realmente saber o que está fazendo. Saber o que está sendo feito. A responsabilidade é muito grande. Então, pedagogo é bem-vindo? Mais do que bem-vindo. Sabendo reabilitar. Psicopedagogo? Melhor ainda. Sabendo reabilitar. Por isso que eu expliquei. As pessoas vêm assim, então, doutora, a senhora vai trabalhar comigo? Como eu vou aprender matemática? Vou mesmo. Mas a senhora até hoje não me ensinou continha. Continha é ótimo, né? Mas a senhora não me ensinou... Mas nem vou. Mas não vou falar de física, não vou falar de química, não vou falar de literatura. Eu vou fazer estímulo cognitivo na área correta para que você, na hora que for aprender, saiba tudo isso que você está com dificuldade. É isso o papel do neuropsicólogo. Entendeu? Uau! Sim, e super necessário, né? Sim.
Outra pergunta aqui, a canseira, o desânimo, também são comuns no pós-Covid? Muito. Acho que essa é a maior. Acho que essa é a maior. A sequela física, como fadiga, a gente chama de fadiga, é a maior. Tá? É muito grande. E muito comum em todos os pacientes pós-Covid. Pensando no, assim, em termos de reabilitação, não só em síndrome pós-Covid, não somente em isso, né, que já é bastante, mas pensando, seria possível a gente prevenir, é possível prevenir prejuízos cognitivos? Eu penso até em questão do Alzheimer, Parkinson, não só na síndrome pós-Covid. Sim, A gente sim. tem o que fazer? Tem. Se você tem um histórico genético, corra atrás antes, né? Só não vou falar, Mi, em questão de medicamento, porque eu acho imprudente, né? Mas existem, inclusive, medicamentos que fazem com que você possa distanciar ou postergar o início dessas doenças, tá? Para quem tem histórico familiar. Agora, eu tenho também, ou eu posso ter uma tendência, ou eu não quero. Alimentação saudável. Parece piada, né? Mas não é, tá? Então, não é. Então, verduras escuras, frutas cítricas, derivados, quem não for alérgico, óbvio, né? Derivados de leite magro. Tudo isso faz com que, por exemplo, cereais, soja e grão de bico. Eu sei que alguns vão fazer careta, né? Mas soja e grão de bico, eles são essenciais para o cérebro. Não sei se todo mundo sabe disso. Do É grão de bico eu essencial. sabia. Do grão de Pois bico é. eu sabia. Soja e grão de bico. Se você fizer pelo menos uma saladinha, né? Já que às vezes não gosta porque o feijão de soja fica meio viscoso, né? Se você fizer pelo menos durante a semana uma saladinha de grão de bico de soja, é excelente. Já é o suficiente. Já é o suficiente. O teu cérebro agradece. E não é engraçadinho, é verdade. É verdade. Tá? Então, alimentação saudável, exercícios aeróbicos. As pessoas falam assim, não, então eu vou malhar, né? Gente, entenda, não é ficar bombado. Não é ficar bombado. Sigam a Mi, né? Eu acho que todo mundo segue a Mi. Me dá inveja, na verdade, porque ela fica tirando aquelas fotos daquelas praias, né? Cada vez que eu olho a praia, eu falo assim, agora vai chover. Vai chover, né? Nunca chove. Não sei se chove depois da foto que ela tira, mas tudo bem. Então, assim. Chove, eu só não posto. Viu? Minha catiça, olha lá. Então, assim, faça caminhada, né? Claro, não tem areia da praia, mas assim, a caminhada, exercício aeróbico, leve. É saudável. O teu cérebro agradece, né? E aí agora vocês vão morrer de rir, mas isso, se vocês pegarem lives minhas anteriores, vocês vão ver que eu não estou falando isso agora. E crochê e tricô. Artes manuais. É porque agora apareceu o moço. Olha o moço. Pois é, o moço é ótimo, né? Um baita de um atleta chamando o moço de moço. É que eu sou velhinha. Então, assim, o atleta fazendo tricô. Eu sempre falei nas minhas lives para reabilitação cognitiva ou estimulação cognitiva. Gente, façam tricô e crochê. Primeiro, para psicologia positiva, agora vamos falar. Né? Coisa mais deliciosa é você se ater a trabalhos manuais agradáveis. É a coisa melhor do mundo. E a reabilitação e o estímulo acontece. E vocês não têm noção do quão estimulador é para o cérebro. Não é tão simples.
Seja, como alguns pacientes meus dizem, Lívia, mas fazer um cachecol é uma tripa, né? Aí é só meia tricô para cima e para baixo. Não é. Não é. Né? Isso exige do cérebro uma desenvoltura. A coordenação oculomotora também. Né? Então, isso é crucial. Sim, a gente conta ponto, a gente fica totalmente focado naquilo. Exato. Certo, no movimento, aí você analisa, você consegue entrar mesmo no estado mental. Né? Eu sei fazer crochê e tricô, mas eu também. Eu não sei fazer assim. Eu fazia, aí a minha mãe que costurava as partes para virar alguma coisa. Ó, eu não, tá? Eu começo e termino, faz favor. Isso é bom. Não faço. É delicioso, vale a pena. Entendeu? Então, assim, ó, alimentação saudável, artes manuais e exercícios aeróbicos, né? Esses são os pontos cruciais para você manter e prevenir doenças mentais, psíquicas, né? Sim, sim. E aqui tem um pessoal perguntando se tapeçaria, palavras cruzadas, colorir, se ajuda. Sim, também. Ajuda. Isso não é a reabilitação, que fique claro, isto é a prevenção. Isso é prevenção. Então, vale a pena, tá? Eu vou brincar que nem um professor meu da Duke me falou da Harvard, mas o meu primeiro doutorado foi na Duke University, na Carolina do Norte. Uma delícia. Lá eu ficaria. Um professor meu, eu falava assim, professor, fazer palavras cruzadas é legal? Ele, Eu, pra quê? Pra fazer palavras cruzadas. Então, o que significa? O que faz a palavra? Nada. Entenderam? Nada. Não estimula no sentido de reabilitação? Não. Caça a palavra? Não. Mas previne, que é o que a Mi falou do tricô. A mesma coisa, tá? Então, puxa, eu vou fazer palavras cruzadas, vou me concentrar, vou me dedicar, eu vou estimular aquela memória. Por quê? Porque palavras cruzadas merece ter vocabulário. Sim. Né? Eu tenho que ter um aprendizado prévio para colocar aquelas palavras. Então, agora, não, pera um pouquinho, vou fazer uma reabilitação? Não, palavras cruzadas não servem, mas como uma bateria ecológica extremamente funcional, tá? Sim. Li, muito obrigada. Eu que agradeço. Quanto aprendizado, reabilitação, prevenção, quanto procurar ajuda, síndrome pós-Covid. Já vou prestar mais atenção se eu estou precisando de ajuda, porque anda falhando umas palavras. Tá. Nossa, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Mi, pelo convite. Tava morrendo de saudades de você, porque a gente só se fala oi, tchau, nunca dá, né? Então, eu que agradeço mesmo, tá?